Então, nós falamos dos dois métodos, né? Do método PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, e do modo EPS, que é o último que entra e o primeiro que sai. Então, nós citamos exemplo dos dois, né? Então, no caso, o modelo PEPS pode ser usado até em produtos perecíveis, já o EPS não pode ser usado em produtos perecíveis. E precisa também ter um certo cuidado na hora de usar aquele método, né, que é o segundo método, porque pode ser que tenha que fazer um retrabalho, tenha que fazer todo esse processo novamente. Então, como eu posso usar cada um desses métodos? Independentemente do método escolhido, é fundamental garantir que haja-se um controle estrito sobre todos os produtos que entram e que saem, então, no estoque do seu negócio. No caso da metodologia WEPS, a questão mais importante a ser controlada é a data de entrada. Produtos que chegam primeiro devem ser dispostos de forma que se tornem mais facilmente acessíveis. A partir do faturamento desses pedidos, a seleção e o despacho desses itens deve acontecer, então, de acordo com as datas. Também é necessário revisar-se os preços dos produtos, de modo que o valor seja o mais ajustado possível para as condições. Como normalmente, então, é usado para o controle dos produtos perecíveis, também vale a pena considerar-se o registro da data de validade, de modo a evitar possíveis desperdícios. Já no caso do EPS que nós vimos, o registro da data vai orientar, então, o sentido inverso, já que os itens mais recentes, então, vão ter que sair antes dos demais. Nesse cenário, uma das possibilidades inclui-se manter o estoque mínimo, já que assim não há risco de produtos encalharem. Quanto aos preços, né, que nós temos, eles têm que ser ajustados conforme os valores do momento presente. Quem importa com dólar alto, por exemplo, vai precisar repassar-se o valor para o novo preço, o que poderá levar à perda de competitividade. Em ambos os casos, contar com um sistema de gestão integrada favorece o acompanhamento do estoque, com registros de entrada acontecendo de maneira automática. A avaliação de valor também fica mais simples segundo a metodologia selecionada. Então, nós temos também outras possibilidades para controlar o estoque. Então, nós falamos das possibilidades do caso dos dois métodos, mas para fazer esse controle, a gente tem outros tipos de possibilidade também. Além desses dois métodos que nós falamos, mais conhecidos, também é possível realizar o controle de estoque por meio do custo médio. Basicamente, ele determina que a gestão, então, realize, em média, uma média ponderada dos custos dos estoques. Para que isso, então, seja possível acontecer, o cálculo do custo tem que ser refeito a cada aquisição. No caso, os lotes maiores têm os pesos maiores. Então, isso garante um controle maior sobre o que está armazenado. Não é muito indicado para empresas que possuem uma grande movimentação, então, de estoque em pouco tempo, mas também pode ser utilizado para fazer declaração de impostos. Além desse, há também o preço específico, que leva-se, então, à consideração do valor de cada unidade. De uma forma geral, o valor final do estoque é baseado na soma de todos os custos individuais das unidades e um pouco usada por grandes varejistas, mas pode também fazer sentido para a empresa.
cuja unidade de armazenamento seja composta por itens mais facilmente identificáveis, como grandes maquinários. A escolha, portanto, depende da capacidade técnica do negócio, também é do tipo de produto vendido. Além disso, todo o estoque, todo esse estoque, né, que nós falamos, tem que ser avaliado pela mesma metodologia. Viu como esses métodos de controle de estoque são necessários e importantes para o sucesso da sua empresa? Não somente para atender à legislação vigente, é preciso controlar rigorosamente o que entra e o que sai da companhia para então evitar os prejuízos, as distorções nos cálculos operacionais e também problemas com o fisco que podem prejudicar a imagem da sua empresa. Então, como nós falamos, vou mostrar para vocês o custo, que é o custo médio no caso, né? O custo médio Então, esse custo médio é o custo médio ponderado, também chamado de preço médio. Ele é obtido através de uma média de custos de aquisição. Para entender como funciona esse método, pense numa empresa que produz num determinado período de tempo 100 unidades de um produto com um custo de R$500. Em outro período, então, foi preciso produzir-se o dobro, mas a empresa teve uma despesa de R$1.150. Então, para realizar esse cálculo, o administrador do estoque ele deve somar-se o custo total para produzir o produto no período correspondente, ou seja, 500 mais 1.150. E em seguida, ele vai dividir o custo pelo número de itens que foram fabricados, ou seja, o custo médio, então, será de R$ 5,50 por unidade. Mas ainda tem mais um detalhe, ele não para por aí. Ele não para por aqui, pois o custo médio ele tem divisões, ponderando-se o fixo e ponderando-se o móvel. O custo médio ponderado móvel, então, ele é obtido a partir das despesas que podem variar de acordo com a produção. O preço do custo é o fator primordial para conceber estoque final e o custo de mercadoria já vendidos. De mercadorias vendidas ou requisitadas. Por causa dessa metodologia, o valor de cada item muda de acordo com a compra ou com a produção de outros itens, cujos preços são diferentes. Se a produção diminuir, esse valor também diminuirá, e se aumentar o valor, também aumentará. Então, esse método é bastante trabalhoso, né? Como a gente está vendo que é um método que dá bastante trabalho. Mas a gente consegue refletir com exatidão os dados sobre os custos por período e dos estoques remanescentes. Já o custo médio ponderado fixo é obtido a partir de uma média de custo de materiais disponíveis para o uso ou a venda num determinado período de tempo. O cálculo feito da seguinte forma: pega-se o custo total dos materiais disponíveis na produção ou no consumo e em seguida divide-se esse valor pela quantidade equivalente ou dos mesmos materiais. Nesse caso, quanto maior a produção, menor será o custo médio ponderado e fixo que
nós temos, né? Então, vocês viram que para fazer esse controle de estoque, nós já falamos de vários métodos, né? Ainda falta mais algumas coisas para a gente concluir sobre essa aula no próximo vídeo. Obrigada!